E aí, pessoal, tudo bom? Aqui é a Nusa Batemarque e hoje teremos a nossa primeira leitura de um livro que eu estou muito ansiosa para ler, que se chama, acho que foi feito pra gente, hein? Gente Ansiosa, do mesmo autor de Um Homem Chamado Ove. Minha avó pede desculpas, Brigitte Marie esteve aqui. Eu só acho que esses são os livros dele, gente. Esse é o último, o que falta para eu ler. Eu estou apaixonada por esse autor, apaixonada. E eu estou muito feliz porque esse vai ser o primeiro livro que a gente vai ler aqui no podcast. Os outros todos eu li sozinha. Então vamos lá, eu vou começar a nossa leitura. Só ver uma coisa aqui rapidinho, peraí. Tá. Eu vou começar a nossa leitura agora. E eu tô com uma expectativa altíssima com esse livro. Vamos ver o que nos espera por aí. Gente Ansiosa. Adorei a frase na contracapa. Essa história fala de muitas coisas, mas sobretudo de idiotas. Adorei. Este livro é dedicado às vozes em minha cabeça, que são minhas amigas mais surpreendentes. E a minha esposa, que mora conosco. Só daí você precisa perceber quem é esse autor, né, gente? E a minha esposa, que mora conosco. Comigo com as vozes da minha cabeça. Adorei. Capítulo 1, página 7. Cara, eu amo essa coisa do início, que você não tem ideia do que vem por aí. Eu amo. Vamos lá. Um assalto a banco. Um drama de reféns. Uma escada cheia de policiais, prontos para invadir um apartamento. Foi fácil chegar a este ponto. Muito mais fácil do que se imagina. Bastou uma única e péssima ideia. Essa história fala de muitas coisas, mas sobretudo de idiotas. No entanto, é necessário deixar claro, desde o início, que é muito fácil afirmar que os outros são idiotas. Ainda mais se você quiser pegar minha tirinha, que eu esqueci, e eu detesto ler sem minha tirinha de leitura. Desde o início que é muito fácil afirmar que os outros são idiotas. Ainda mais se você esquece o quanto é idiotamente difícil existir como ser humano. Especialmente se você estiver tentando agir como um ser humano razoavelmente bom para outras pessoas. Porque vivemos num tempo em que há uma quantidade inacreditável de coisas com que todos nós devemos ser capazes de lidar. Devemos ter um emprego, um lugar qualquer para morar, uma família, e devemos pagar impostos, usar cuecas e calcinhas limpas e lembrar a senha do nosso maldito Wi-Fi. Mas algumas pessoas jamais conseguem manter o caso sob controle. Então a vida simplesmente segue em frente. O mundo girando no espaço a mais de 3 milhões de quilômetros por hora, enquanto pulamos aqui e ali por sua superfície como pés de meias perdidos. O coração é como uma barra de sabão que continuamos deixando escorregar no momento em que relaxamos. Ele devagar se apaixona e se ferra. Tudo no piscar de olhos. Não estamos no comando. Por isso aprendemos a fingir o tempo todo quando o assunto é nosso emprego, nosso casamento, nossos filhos e muitas outras coisas. Fingimos que somos normais, que somos relativamente instruídos, que entendemos o significado de níveis de amortização e índices de inflação, que sabemos como funciona o sexo. Na verdade, entendemos tanto de sexo quanto de cabos USB. Acho que não entendo nada. E sempre precisamos de umas 4 tentativas para conseguir conectá-los. Lado errado, vira, não vira, vira, pronto, entrou. Ai, Jesus, amei a analogia. Nós fingimos ser bons pais quando tudo que realmente fazemos é dar comidas e roupas aos nossos filhos e repreender quando colocam na boca chicletes que pegam do chão. Uma vez, tentamos criar peixes tropicais e todos morreram. E no fundo, não entendemos nada de crianças nem de peixes tropicais. Então, a responsabilidade nos assusta a cada manhã. Não temos um plano, apenas fazemos o nosso melhor para sobreviver no dia, porque haverá outro batendo na porta amanhã. Às vezes dói. Dói muito, por nenhuma outra razão além do fato de que a nossa pele não parece ser nossa. Às vezes, entramos em pânico porque as contas precisam ser pagas e temos que ser adultos e não sabemos como, porque é tão horrível e desesperadamente fácil fracassar como adulto. Porque todo mundo ama alguém e qualquer pessoa que ama alguém já passou noites de desespero sem conseguir dormir, tentando descobrir como pode continuar sendo um ser humano.
Às vezes, isso nos leva a fazer coisas que, tempos depois, parecem ridículas, mas que pareciam ser a única saída na época. Uma única e péssima ideia. É tudo que se precisa. Certa manhã, por exemplo, um morador de 39 anos de uma cidade não muito grande ou digna de nota saiu de casa com uma arma na mão, o que foi, pensando bem agora, uma ideia de fato estúpida. Porque esta é uma história que fala de um drama de reféns, embora a ideia não tenha sido essa. Ou melhor, a intenção era que fosse uma história, mas não para falar de um drama de reféns. Era para ser sobre um assalto a banco. Mas tudo se embaralhou um pouco, porque às vezes isso pode acontecer em assaltos a banco. Então, o tal ali assaltante de banco de 39 anos fugiu, mas não havia um plano de fuga. E a questão dos planos de fuga remete exatamente ao que a mãe do assaltante do banco sempre dizia anos atrás, quando o assaltante do banco esquecia as pedras de gelo e as rodelas de limão na cozinha e tinha que voltar correndo para pegá-las. Se sua cabeça, abre aspas, que é o que a mãe dele falava para ele, se sua cabeça não é apta para o trabalho, é melhor que suas pernas sejam. Fecha as aspas. Registre-se que quando morreu, a mãe do assaltante do banco resumia-se a tanto gin tônica que não ousaram cremá-la por conta do risco de explosão. O que não significa que não tivesse sido um bom conselho para oferecer. Assim, depois do assalto a banco, que não foi realmente um assalto a banco, a polícia apareceu, é claro. E o assaltante se apavorou e saiu correndo. Atravessou a rua e entrou na primeira porta que apareceu. Talvez seja um pouco cruel taxar o assaltante de idiota só por este motivo, mas, bem, certamente não foi um ato de gênio. Porque a porta levava a uma escada sem outras saídas, o que significava que a única opção do assaltante de banco era subir correndo os degraus. Observe-se aqui que este assaltante de banco, em particular, tinha o mesmo nível de aptidão física que a média das pessoas de 39 anos de idade. Não era uma dessas pessoas de 39 anos, moradoras de cidade grande, que enfrentam a crise da meia-idade, comprando shorts e toucas de ciclismo ridicularmente caros, porque tem um buraco negro na alma que devora fotos do Instagram. É mais do tipo de gente de 39 anos, cujo consumo diário de queijo e carboidratos poderia ser classificado clinicamente como um grito de socorro, em vez de uma dieta. Então, no momento em que o assaltante do banco chegou ao último andar, todos os tipos de glândulas se abriram, fazendo com que a respiração parecesse algo que, em geral, associamos com aquelas sociedades secretas que exigem uma senha através de uma abertura na porta antes de nos deixarem entrar. Ele faz cada analogia, sensacional. A essa altura, as chances de escapar da polícia haviam se reduzido a praticamente zero. Mas, por um acaso, o assaltante se virou e viu que a porta de um dos apartamentos do prédio estava aberta, porque aquele apartamento específico estava à venda e cheio de potenciais compradores dando uma olhada por ali. Então, o assaltante entrou aos tropeções, brandindo uma pistola no ar. E foi assim que essa história acabou se tornando um drama de reféns. Depois as coisas aconteceram como aconteceram. A polícia cercou o prédio, os repórteres apareceram, a história tomou conta dos noticiários de televisão. Tudo isso durou várias horas, até que o assaltante teve de entregar os pontos. Não havia outra escolha. Assim, todas as 8 pessoas que haviam sido feitas reféns, 7 potenciais compradores e uma corretora de imóveis foram libertados. Alguns minutos depois, a polícia invadiu o apartamento. Só que ele estava vazio. Ninguém sabia para onde o assaltante do banco tinha ido. Isso é realmente tudo o que você precisa saber neste momento. Agora, a história pode começar. Cara, começou a contar tudo isso, eu falei, gente, mas ele já está contando o final da história? Como assim? Adorei. Isso é realmente tudo o que você precisa saber neste momento. Agora, a história pode começar. Capítulo 2, página 11. 10 anos atrás, um homem estava parado numa ponte. Essa história não é sobre homem, então você de fato não precisa pensar nele agora. Bem, claro que você não consegue deixar de pensar nele, é como dizer, não pense em cookies. E daí você começa a pensar imediatamente em cookies, não é? Não pense em cookies. Tudo o que você precisa saber é que 10 anos atrás, um homem estava parado numa ponte, em cima do corrimão.
bem acima da água, no fim da sua vida. Não pense mais nisso agora. Pense em algo melhor. Pense em Pux. Capítulo 3. Página 12. Um dia, antes da véspera do Ano Novo, em uma cidade não muito grande, um policial e uma corretora de imóveis estão sentados em uma sala de interrogatório da delegacia. O policial mal parece ter 20 anos, mas provavelmente é mais velho. E a corretora de imóveis parece ter mais de 40, mas provavelmente é mais jovem. O uniforme do policial é pequeno demais. O casaco da corretora de imóveis, um pouco grande demais. A corretora de imóveis parece que prefere estar em outro lugar. E após os últimos 15 minutos de conversa, o policial parece que gostaria que a corretora de imóveis estivesse mesmo em outro lugar. Quando a corretora de imóveis sorri nervosamente e abre a boca para dizer algo, o policial inspira e expira de uma forma que fica difícil saber se ele está suspirando ou tentando limpar o nariz. Basta responder a pergunta, ele implora. A corretora de imóveis assente rapidamente com a cabeça e deixa escapar. Tudo nos trinques? Eu disse, basta responder a pergunta. O policial repete com aquela expressão comum em um homem adulto que se decepcionaram com a vida em algum momento da infância e nunca mais conseguiram deixar de se sentir assim. Você me perguntou qual era o nome da minha imobiliária. A todos os trinques deve ser o nome da minha imobiliária. Você me perguntou qual era o nome da minha imobiliária, a corretora insiste, tamborelando os dedos no tampo da mesa de um jeito que faz o policial sentir vontade de atirar-lhe objetos perfuro-cortantes. Eu não perguntei isso. Eu perguntei se foi o criminoso que manteve a senhora como refém junto com... Chama-se nos trinques, entendeu? Porque quando uma pessoa compra um imóvel, ela quer comprar algo em bom estado, perfeito, não é? Então, quando eu atendo o telefone, eu digo, olá, você ligou para a imobiliária nos trinques? Tudo nos trinques? Obviamente, a corretora de imóveis acaba de passar por uma experiência traumática. Foi ameaçada por uma arma de fogo e feita refém. Esse tipo de coisa pode fazer qualquer um falar boboseiras. O policial, ele tenta ser paciente. Ele leva os polegares até as sobrancelhas e pressiona com força, como se desejassem mais, se fossem 2 botões e que se os mantivesse pressionados ao mesmo tempo, por 10 segundos, ele poderia restaurar à vida as configurações de fábrica. Tudo bem. Mas agora, preciso fazer algumas perguntas sobre o apartamento e o criminoso, lhe diz em um tom de lamento. Também foi um dia difícil para ele. A delegacia é pequena, os recursos são escassos, mas a competência deles supera essas dificuldades. Ele tentou explicar isso por telefone ao chefe do chefe, logo após o drama dos reféns, mas obviamente foi inútil. Eles enviaram uma equipe investigativa especial de Estocolmo para cuidar de todo o caso. Ao dizer isso, o chefe não colocou ênfase nas palavras equipe investigativa, mas em Estocolmo, entre aspas, Estocolmo, como se vir da capital fosse por si só uma espécie de superpoder. Mas parece uma condição clínica, pensa o policial. Seus polegares ainda pressionam as sobrancelhas. Aquela é a sua última chance de mostrar aos chefes que ele poderia cuidar do caso sozinho. Mas como raios isso pode dar certo se só tivermos testemunhos como esta mulher? Ok. A corretora de imóveis entoa como se estivesse pronunciando uma palavra puramente sueca. O policial olha para suas anotações. Não é um dia estranho para agendar uma visita a um apartamento, um dia antes da véspera do Ano Novo? A corretora de imóveis balança a cabeça e sorri. Não há dias ruins para a imobiliária nos trinques? O policial respira fundo várias vezes. Tá certo. Vamos em frente. Quando a senhora viu o criminoso, qual foi sua primeira reação? Você não disse que ia perguntar sobre o apartamento primeiro? Você disse o apartamento e o criminoso. Então pensei que o apartamento seria o primeiro. Ok, o policial rosna. Ok, a corretora de imóveis gorjeia. O apartamento, então. A senhora está familiarizada com o layout do imóvel? Mas é claro, afinal de contas eu sou a corretora do imóvel. A corretora de imóveis diz. Mas não consegue se conter para não acrescentar. Da imobiliária nos trinques, tudo nos trinques. Ao ver que o policial já está com cara de quem queria que a munição do seu revólver não fosse tão fácil de rastrear. Poderia descrevê-lo? A corretora de imóveis se anima. É um sonho. Estamos falando de uma oportunidade única de adquirir um apartamento exclusivo em uma área tranquila, com fácil acesso ao coração pulsante da cidade grande. Plano aberto, com janelões que permitem a entrada de muita luz do dia. O policial interrompe. Eu quero saber se tem closet, espaço de armazenamento ocultos, tem algo desse tipo? Por quê?
Você não gosta de apartamento de plano aberto? Gosta de paredes? Bom, não há nada de errado em gostar de paredes. A corretora responde de maneira encorajadora, mas com um tom que sugere que, por sua experiência, pessoas que gostam de paredes são os mesmos tipos de pessoas que gostam de outro tipo de barreiras. Por exemplo, o apartamento tem closets que poderiam... Eu mencionei a quantidade da luz do dia? Mencionou. Há pesquisas científicas provando que a luz do dia nos faz sentir melhor. Você sabia disso? O policial parece que realmente não quer ser forçado a pensar naquilo. Algumas pessoas preferem decidir por si mesmas até que ponto desejam ser felizes. Podemos ir direto ao assunto? Ok. Existe algum espaço no apartamento que não esteja assinalado na planta? Também é um local muito bom para crianças. O que isso tem a ver com o nosso assunto aqui? Eu só queria apontar o fato. A localização, sabe? Muito amigável para crianças. Na verdade, bem... Apesar de todo esse problema dos reféns hoje, tirando isso, é uma área fantástica para as crianças. E é claro que você sabe que as crianças adoram viaturas policiais. A corretora de imóveis gira alegremente o braço no ar e imita o som de uma sirene. Acho que isso é o som de um caminhão de sorvete, diz o policial. Mas você entendeu o que eu quis dizer, insiste a corretora de imóveis. Vou ter que pedir que a senhora limite-se a responder a pergunta. Desculpe, qual foi a pergunta mesmo? Qual o tamanho exato do apartamento? A corretora de imóveis sorri, meio confusa. Você não queria falar do assaltante? Achei que íamos falar do assalto. O policial... Até eu tô ficando irritada com ela. O policial trinca os dentes com tanta força que parece estar tentando respirar pela unha dos pés. Claro, ok. Conte-me sobre este homem. Qual foi sua primeira reação quando ele... A corretora de imóveis o interrompe, ansiosa. O assaltante de banco? Sim. O assaltante de banco entrou correndo no apartamento, ficou no meio da sala e apontou uma arma para todos nós. E você sabe por quê? Não. Porque era um plano aberto. Caso contrário, o assaltante nunca teria sido capaz de mirar em todos nós ao mesmo tempo. O policial massageia as sobrancelhas. Tudo bem. Vamos tentar de outra forma. Existem bons esconderijos dentro do apartamento? A corretora pisca tão devagar que parece que ela acabou de aprender como piscar. Esconderijos? O policial inclina a cabeça para trás e fixa o teto. Olhar no teto. Sua mãe sempre dizia que os policiais são apenas meninos, que nunca se deram ao trabalho de procurar um novo sonho. Todos os meninos ouvem a mesma pergunta. O que você quer ser quando crescer? E em algum momento, quase todos respondem, policial. Mas a maioria deles amadurece e encontra coisa melhor. Por um instante, ele se vê desejando ter feito isso também, porque assim seus dias podiam ser menos complicados e possivelmente também seu relacionamento com a família. Vale ressaltar que sua mãe sempre teve orgulho dele. Ela nunca manifestou nenhum desapreço pela carreira que ele escolheu. A mãe era uma pastora da igreja, outro trabalho que é apenas mais uma forma de ganhar a vida. Então ela entendeu. Foi seu pai que não quis ver o filho de uniforme. Essa decepção ainda pode estar pesando nos ombros do jovem policial, porque ele parece exausto quando volta a fixar os olhos na corretora de imóveis. Sim, é isso que eu estou tentando explicar para a senhora. Acreditamos que o criminoso ainda esteja no apartamento. Fim do capítulo 3. Só tomar uma água só um pouquinho, rapidinho. Pronto. Capítulo 4. Gente, eu vou contar um negócio para vocês que eu descobri na minha vida, que eu não sabia. Isso foi novidade para mim. Eu detesto capítulos longos. Cadê o livro que eu li? Tá aqui, tá. Esse aqui. Esse é o segundo. O primeiro tá desapegar em algum lugar. Esse livro é maravilhoso, é o segundo, maravilhoso. Cada capítulo tem tipo 30, 40, 50 páginas. É muito chato, gente, porque parece que isso não acaba, parece que aquela história não acaba. Eu descobri que eu gosto de capítulos curtos, parece que a leitura fica fluida, sabe? E essa daqui, olha, tomando, fica uma coisa mais fluida, mais gostosa. Vamos lá, capítulo 4. A verdade, página 17, desculpa. A verdade é que, quando o assaltante do banco desistiu de resistir, todos os reféns, a corretora de imóveis e todos os potenciais compradores foram libertados ao mesmo tempo. Um policial estava de guardas nas escadas do lado de fora do apartamento quando eles saíram. Eles fecharam a porta assim que saíram. O trinco clicou e depois desceram calmamente as escadas. Chegaram à rua, entraram na viatura de polícia que aguardavam e foram levados embora. O policial que ficara de guarda esperou seus colegas subirem as escadas. O negociador ligou para o assaltante. Pouco depois, a polícia invadiu o apartamento e descobriu que estava vazio.
A porta para a varanda estava trancada. Todas as janelas estavam fechadas e não havia outras saídas. Meio estilo aquele castelo... Ai, como é que é? Casa de Papel, né? Que os assaltantes... Que, aliás, se você não assistiu o seriado, é muito gostoso. Que parece que os assaltantes eram mais espertos que os policiais. Vamos lá. Você não precisava ser de Estocolmo para perceber em poucos segundos que um dos reféns deve ter ajudado o assaltante do banco a escapar. Nossa, eu estava me achando tão esperta para pensar isso. Que pena. Pelo visto, está todo mundo pensando. Até o autor já mostrou. Então, em poucos segundos, que um dos reféns deve ter ajudado o assaltante do banco a escapar. A menos que o assaltante não tenha escapado. Capítulo 5, página 18. Ok. Um homem estava parado numa ponte. Pensa nisso agora, tá? Ele havia escrito uma carta que enviou pelo correio. Em seguida, deixou os filhos na escola, subiu no corrimão da ponte e ficou parado olhando para baixo. 10 anos depois, um assaltante de banco que se deu mal fez 8 pessoas refém ao entrar no apartamento à venda durante a visita de potenciais compradores. As 8 pessoas ao mesmo tempo parece um leilão, né, gente? Nunca vi isso. Você marca uma visita, 8? Nunca vi isso. Essa corretora é bem nos trinques mesmo, é bem doida. Se você estivesse naquela ponte, poderia ver de longe a varanda do apartamento. Isso não tem nada a ver com você, é claro. Bem, talvez só um pouco. Porque, presumivelmente, você é uma pessoa normal e correta. O que teria feito se visse alguém parado em cima do corrimão de uma ponte? Não há coisas certas ou erradas a dizer num momento como esse, não é? Você simplesmente teria feito o possível para impedir o homem de pular. Você nem mesmo conhece, mas é um instinto inato. A ideia de que não podemos deixar que estranhos se matem. Então, você teria tentado falar com ele, ganhar sua confiança, persuadi-lo a não fazer isso. Porque você também já passou por fases de depressão, já teve dias em que sofreu dores horríveis em lugares que não aparecem nas radiografias. Que bonitinho. Em que não conseguia encontrar palavras para explicar o que sentia, mesmo para as pessoas que te amam. No fundo, em lembranças que talvez preferíssemos esconder até de nós mesmos, muitos de nós sabemos que a diferença entre nós e aquele homem da ponte é menor do que gostaríamos. A maioria dos adultos já passou por inúmeros momentos muito ruins. E é claro, nem mesmo pessoas habitualmente felizes conseguem ser felizes o tempo todo. Então você teria tentado salvá-lo, porque é possível acabar com a própria vida por acidente, mas por escolha, você tem de pular. Você tem de subir em algum lugar alto e dar um passo à frente. Você é uma pessoa correta. Você não ficaria ali apenas assistindo. Fim do capítulo 5. Capítulo 6, página 20. O jovem policial está palpando a testa com a ponta dos dedos. Dá para ver que tem um inchaço do tamanho de um punho de um bebê ali. Como você conseguiu isso? A corretora de imóveis pergunta, parecendo que realmente preferia perguntar tudo nos trinques outra vez. Machuquei a cabeça. O policial resmunga. Depois ele consulta suas anotações e diz: o criminoso parecia acostumado a manusear armas de fogo. A corretora de imóveis sorri surpresa. Você quer dizer uma pistola? Sim, ele parecia nervoso, parecia já ter muita prática no manuseio de uma pistola. O policial espera que sua pergunta possa revelar se a corretora de imóveis achava ou não que o assaltante poderia ter formação militar, por exemplo. Mas ela responde tranquilamente: ah, não, quer dizer, não era uma pistola de verdade. O policial franze os olhos para ela, sem dúvida, tentando descobrir se ela está brincando ou apenas sendo ingênua. Por que diz isso? Era visivelmente uma arma de brinquedo. Achei que todos tivessem percebido isso. O policial examina a expressão da corretora de imóveis por um bom tempo. Ela não está brincando. Um vestígio de simpatia surge nos olhos dele. Então, em momento algum você ficou assustada? A corretora de imóveis balança a cabeça. Não, não, não. Percebi que nunca corremos perigo real, sabe? Aquele assaltante não poderia fazer mal a ninguém. O policial consulta suas anotações. Ele percebe que ela não entendeu. Gostaria de algo para beber? Ele pergunta gentilmente. Não, obrigada, você já me perguntou isso. O policial decide buscar um copo d'água para ele, mesmo assim. Capítulo 7, página 22. Na verdade, nenhum dos reféns sabe o que aconteceu entre o momento que foram libertados e o momento em que o polícia invadiu o apartamento. Os reféns já haviam entrado nas viaturas na rua e estavam sendo levados para a delegacia enquanto os policiais se reuniam nas escadas. Então, o negociador especial, que havia sido despachado de Estocolmo pelo chefe do chefe, porque ele é sueco, né, gente, esse autor,
uma vez que as pessoas de Estocolmo parecem achar que são as únicas capazes de falar ao telefone, ligou para o assaltante de banco na esperança de que pudessem chegar a uma solução pacífica. Mas o assaltante não atendeu a chamada. Em vez disso, um único tiro da pistola foi disparado. Quando a polícia arrombou a porta do apartamento, já era tarde demais. Ao chegarem à sala de estar, quê? Eles se viram pisoteando sangue? Como assim, gente? Peraí, só um pouquinho. Os reféns já haviam entrado nas viaturas. Por que todos os reféns saíram direito? Como é que está pisoteado em sangue? Os reféns já haviam entrado nas viaturas e estavam sendo levados para a delegacia quando os policiais se reuniam nas escadas. Então, aí depois que o pessoal saiu, o negociador ligou para o assaltante do banco na esperança de que pudessem chegar a uma solução pacífica. Mas ele já tinha saído, para quê? Já tinham tirado os reféns, né? Mas o assaltante não atendeu a chamada. Em vez disso, o único tiro na pistola foi disparado. Quando a polícia arrombou a porta do apartamento, já era tarde demais. Ao chegar à sala de estar, eles se viram pisoteando sangue. Estranho. Já que os reféns todos saíram com vida, né? Vamos lá, capítulo 8, página 23. Na sala reservada aos funcionários da delegacia, o jovem policial esbarra em um policial mais velho. O jovem está indo buscar água, enquanto o mais velho bebe um café. O relacionamento dos dois é complicado, como costuma acontecer entre policiais de gerações diferentes. No final da sua carreira, você está tentando encontrar um sentido para tudo. No começo, está procurando um propósito. Nossa, que legal essa frase. No final da sua carreira, você está tentando encontrar um sentido para tudo. No começo, está procurando um propósito. Bom dia, o homem mais velho exclama. Oi, o homem mais jovem diz com leve desdém. Eu te ofereceria um pouco de café, mas suponho que você ainda não seja um adorador de café, não é? O velho policial diz como se isso fosse algum tipo de deficiência. Não, o homem mais jovem responde como alguém que dispensa uma oferta de carne humana. Os homens mais velhos e os mais jovens têm pouco em comum quando se trata de comida e bebida, ou de qualquer outra coisa, aliás, o que é motivo de conflitos constantes sempre que se vêem presos na mesma viatura na hora do almoço. A comida favorita do policial mais velho é cachorro-quente de posto de gasolina com purê de batata instantâneo. E toda vez que o pessoal do restaurante local tenta retirar seu prato da mesa no buffet das sextas-feiras, ele sempre o pega de volta exclamando horrorizado. Não acabei ainda, isso é um buffet. Você saberá quando eu terminar, porque estarei deitado aninhado debaixo da mesa. A comida favorita do jovem, se você perguntar ao policial mais velho, é aquela invenção de gororoba, algas disso e daquilo com peixe cru. O cara deve se achar um maldito caranguejo ermitão. Um gosta de café, o outro de chá. Um consulta o relógio durante o expediente para ver se a hora do almoço está próxima. O outro consulta o relógio durante o almoço para ver se pode voltar logo ao trabalho. O homem mais velho acha que o mais importante é um policial fazer o que é certo. O mais jovem acha que o mais importante é fazer as coisas de forma correta. Legal isso. O homem mais velho acha que o mais importante é fazer o que é certo. Já o outro acha que é fazer de forma correta. Vamos lá. Tem certeza? Você pode tomar um daqueles frappuccinos, ou sei lá como chamam. Eu até cheguei a comprar um dia o tal do leite de soja. Não que eu queira saber que raios eles ordenharam para conseguir aquela coisa. O homem mais velho diz, rindo alto, mas ao mesmo tempo olhando ansiosamente para o rosto do mais jovem. Ai, já tô gostando dele, gente, fofinho, mais velho. Esse mais jovem é muito chatinho, bestão. Respeito, tem que ter respeito pelo mais velho. O homem mais jovem murmura sem se preocupar em ouvir. Está indo bem na sua entrevista com aquela maldita corretora de imóveis? O homem mais velho pergunta num tom que insinua que ele está brincando para encobrir o fato de que pergunta mais por consideração. Sim, tudo bem. O jovem declara, achando agora mais difícil ocultar sua irritação e tentando já se afastar em direção à porta. E você está bem? O policial mais velho pergunta. Sim, estou bem, geme o jovem. Quer dizer, depois do que aconteceu e tudo, se você precisar... Estou bem, o jovem insiste. Tem certeza? Tenho. Como está? O homem mais velho pergunta, sinalizando com a cabeça em direção à protuberância da testa do jovem. Tudo bem, sem problema, eu tenho que ir agora. Está bem. Você gostaria de uma mãozinha na entrevista com a corretora de imóveis, então? O homem mais velho pergunta e tenta sorrir, em vez de apenas olhar ansiosamente para os sapatos do policial mais jovem. Eu posso me virar sozinho. Eu ficaria feliz em ajudar. Não, obrigada. Tem certeza? O homem mais velho diz em voz alta, mas não recebe nada em resposta, além de uma silenciosa certeza absoluta. Eita, homem grufo, o novo.
Quando o policial mais jovem sai, o mais velho fica sentado sozinho na sala dos funcionários, bebendo seu café. Os homens mais velhos raramente sabem o que dizer aos mais jovens para que eles entendam que eles se importam. É muito difícil encontrar as palavras certas quando tudo o que realmente se quer dizer é: posso ver que você está sofrendo. Há marcas vermelhas no chão onde o homem mais jovem estava. Ele ainda tem sangue nos sapatos, embora não tenha percebido. O policial mais velho umedece um pano e limpa o chão com cuidado. Seus dedos tremem. Talvez o jovem não esteja mentindo, talvez ele realmente esteja bem. Mas o homem mais velho, sem dúvida, não está. Ainda não. Capítulo 9, página 26. O policial mais jovem volta para a sala de interrogatório e coloca o copo d'água sobre a mesa. A corretora de imóveis olha para o jovem e pensa que ele parece uma pessoa que teve o senso de humor amputado. Não que há algo de errado nisso. Obrigada, ela diz hesitante em direção ao copo d'água que não havia pedido. Preciso fazer mais algumas perguntas. O jovem policial diz como quem se desculpa. Depois puxa uma folha de papel amassada. Parece um desenho infantil. A corretora de imóveis assente, mas não tem tempo de abrir a boca antes que a porta se abra silenciosamente e o policial mais velho entre na sala. Eita! A corretora de imóveis repara que os braços dele são um pouco compridos demais em relação ao corpo. Se ele derramasse seu café, só se queimaria abaixo dos joelhos. Olá, só pensei em ver se tem algo que eu possa fazer aqui para ajudar, diz o policial mais velho. O policial mais jovem olha para o teto. Não, obrigado. Como acabei de dizer, está tudo sob controle. Sim, está bem, eu só queria oferecer meus préstimos. O homem mais velho tenta outra vez. Não, por Deus, não. Isso é altamente, incrivelmente antiprofissional. Você não pode simplesmente entrar na sala de interrogatório no meio de uma entrevista, o jovem explode. Ok, desculpa, eu só queria ver que parte você estava. O homem mais velho sussurra, envergonhado agora, incapaz de esconder sua preocupação. Eu já ia perguntar a ela sobre o desenho. O jovem rosna, como se tivesse sido flagrado fedendo a fumaça de cigarro, e insistisse em dizer que estava apenas segurando o cigarro para um amigo. Perguntar a quem? O policial mais velho quer saber. A corretora de imóveis, o jovem exclama apontando para a mulher. Por infelicidade, isso faz com que a corretora de imóveis se levante de um salto da cadeira e estenda a mão. Eu sou a corretora de imóveis, da imobiliária nos trinques. A corretora faz uma pausa e sorri, espantosamente satisfeita consigo mesma. Ai, não, meu Deus, de novo não, diz o policial mais jovem resmunga enquanto a corretora expira fundo. Então, tudo nos trinques? Gente, essa corretora não existe. O policial mais velho olha em dúvida para o mais jovem. Ela faz isso o tempo todo. O jovem diz, pressionando os polegares nas sobrancelhas. O policial mais velho franze os olhos para encarar a corretora de imóveis. Ele costuma ter esse hábito ao topar com indivíduos incompreensivos e uma vida inteira franzindo os olhos quase constantemente, conferiu à pele sobre suas pálpebras uma aparência semelhante a um sorvete expresso. A corretora, achando que evidentemente ninguém ouviu da primeira vez, oferece uma explicação que ninguém pediu. Entendeu? Imobiliária nos trinques. Tudo nos trinques. Entendeu? Porque uma pessoa, quando compra imóvel, ela quer tudo no estado perfeito, não é? O policial mais velho entende e até lhe dá um sorriso de agradecimento. Mas o jovem policial aponta o dedo indicador para a corretora de imóveis e depois o desloca, apontando para a cadeira. Sente-se, ele diz naquele tom que só usamos com crianças, cachorros e corretores de imóveis. A corretora fecha o sorriso, senta-se desajeitadamente na cadeira e fica olhando de um policial para o outro. Desculpe, é que esta é a primeira vez que eu sou interrogada pela polícia. Vocês não vão... Sabe como é que é? Vocês não vão fazer aquele negócio de policial bom, policial ruim, que costumam mostrar nos filmes, não é? Um de vocês não vai sair para tomar mais café, enquanto o outro me ataca com uma lista telefônica gritando: onde você escondeu o corpo? A corretora de imóveis deixa escapar uma risada nervosa. O policial mais velho sorri, mas o jovem policial mantém a expressão fechada, então a corretora continua ainda mais nervosa. Brincadeirinha minha, não fazem mais listas telefônicas, não é mesmo? Então o que vocês fariam? Bateriam em mim com o iPhone? Ela começa a agitar os braços para ilustrar o ataque com o celular e a gritar na direção dos dois, que só podem presumir que aquilo seja imitação dela de um policial falando. Ah, não, que inferno, sem querer acabei dando um maldito like no Instagram da minha ex. Deletar. O policial mais jovem parece não ter achado graça nenhuma, o que faz com que a corretora de imóveis pareça menos cômica. Nesse interim, o policial mais velho se inclina para as anotações do policial mais jovem e pergunta como se ela não estivesse na sala. Então, o que ela disse sobre o desenho?
Não cheguei muito longe antes de você entrar e interromper. O jovem explode. Que desenho? A corretora de imóveis pergunta. Bem, era isso que eu ia dizer antes de sermos interrompidos. Encontramos este desenho nas escadas do prédio e acreditamos que o criminoso possa tê-lo deixado cair. Gostaríamos que você, o policial mais jovem diz, mas o policial mais velho interrompe. Você falou com ela sobre a pistola, então. Pare de se meter, o jovem sibila. Isso faz com que o policial mais velho ergue os braços e resmungue. Ok, desculpa por estar aqui. Não era real a pistola, era de brinquedo, a corretora de imóveis se apressa em dizer. O policial mais velho olha para ela surpreso, depois para o policial mais jovem, antes de sussurrar de uma forma que só os homens de uma certa idade acham que é um sussurro. Você não disse a ela? Me disse o quê? A corretora de imóveis questiona. O policial mais jovem suspira, dobra o desenho tão cuidadosamente, porque esse mais velho está sendo inconveniente agora, né? Tão cuidadosamente, como se estivesse, na verdade, dobrando a cara do seu colega mais velho. Em seguida, ele olha para a corretora de imóveis. Bem, eu estava chegando lá. Ouça, depois que o criminoso libertou você e os outros reféns, e nós os trouxemos aqui para a delegacia, o policial mais velho interrompe prestativamente. O criminoso, assaltante do banco, ele atirou em si mesmo. O policial mais jovem aperta as mãos com força para impedi-las de estrangular o homem mais velho. Ele diz que a corretora de imóveis não escuta. Os ouvidos dela já estão saturados de um zumbido monótono que aumenta para um rugido quando o choque toma posse do seu sistema nervoso. Muito tempo depois, ela vai jurar que a chuva estava batendo nas janelas da sala, embora a sala de interrogatório não tivesse janelas. Ela olha boquiaberta para os dois policiais. Quer dizer que a arma, ela era... sussurrou a corretora. Era uma arma de verdade, o policial mais velho confirma. A corretora de imóveis começa, mas a sua boca está seca demais para falar. Tome aqui, beba um pouco d'água. O policial mais velho oferece como se estivesse capaz de buscar para ela. Obrigada, Mas se a arma era real, todos nós poderíamos ter morrido. Ela sussurra, em seguida engole a água em um estado de choque retroativo. O policial mais velho assente, imbuído de autoridade, pega as anotações do policial mais jovem e começa a fazer seus próprios acréscimos com uma caneta. Talvez devemos recomeçar essa entrevista desde o princípio, não é? Ele diz solicitamente, o que leva o jovem policial a fazer uma pequena pausa para poder sair da sala e ir até o corredor, bater com a cabeça na parede. Quando a porta bate com estrondo, gente, agora estou com dó do jovem, ai meu Deus. O homem mais velho dá um pulo. Esse negócio de palavras é problemático quando você é mais velho. E tudo que se quer dizer com alguém mais jovem é: posso ver que você está sofrendo. Isso me faz sofrer. Os sapatos do policial mais jovem deixaram marcas marrom avermelhadas de sangue seco no chão sobre a cadeira. O homem mais velho olha para elas desconsolado. Era justamente por isso que ele não queria que seu filho se tornasse um policial. Ai, caraca! Será que é o pai do policial mais jovem? Será que é pai e filho? Parece, né? Os sapatos do policial mais jovem deixam marcas marrom avermelhadas de sangue. E ele está muito preocupado, o mais velho. O homem mais velho olha para elas desconsolado. Era justamente por isso que ele não queria que seu filho se tornasse um policial. Olha só. Capítulo 10, página 31. A primeira vez que viu o homem parado na ponte, 10 anos atrás, foi um adolescente, cujo pai ansiava que o filho encontrasse um novo sonho. Talvez o garoto pudesse ter esperado por ajuda. Mas você teria feito isso? Se sua mãe fosse uma pastora e seu pai um policial, e você tivesse crescido sabendo que, se pudesse, deveria sempre ajudar as pessoas, que não deveria abandonar ninguém, a menos que você realmente precisasse. Então, o adolescente correu até a ponte e gritou. O homem parou. O garoto não soube o que fazer, então apenas começou a falar. Tentou ganhar a confiança do homem, fazer com que ele desse 2 passos para trás em vez de para frente. O vento agitava suavemente o casaco dos dois. Havia chuva no ar. E dava para sentir o início do inverno na pele. O garoto tentava encontrar palavras para dizer quantas coisas havia para viver, mesmo que talvez não se sentisse assim naquele momento. O homem na ponte tinha dois filhos. Ele disse isso ao adolescente. Talvez porque o garoto fizesse com que se lembrasse deles. O garoto implorou ao homem em pânico, pensando em cada palavra proferida. Por favor, não pule. O homem olhou para ele com calma, quase com simpatia, e respondeu:
Sabe qual é a pior coisa de ser pai? Você é sempre julgado por seus piores momentos. Você pode fazer 1 milhão de coisas certas, mas se cometer uma única falha, você será para sempre aquele pai que estava verificando o celular no parque quando seu filho foi atingido na cabeça por um balanço. Eita. Você pode fazer 1 milhão de coisas certas, mas se cometer uma única falha, você será para sempre aquele pai que estava verificando o celular no parque quando seu filho foi atingido na cabeça por um balanço. Não desgrudamos os olhos dos nossos filhos durante dias a fio, mas então, por alguns segundos, você lê apenas uma mensagem. É como se todos os seus melhores momentos nunca tivessem acontecido. Ninguém vai consultar um psicólogo para falar de todas as vezes em que não foi atingido na cabeça por um balanço quando criança. Os pais são definidos por seus erros. Caraca, que forte isso. O adolescente provavelmente não entendeu direito o que o homem estava querendo dizer. Suas mãos tremiam quando ele olhou para o lado da ponte e viu a morte lá embaixo. O homem sorriu debilmente para ele e deu meio passo para trás. Esse momento pareceu o mundo inteiro. Então o homem explicou que tinha um emprego muito bom, que depois montou seu próprio negócio, relativamente bem sucedido, e comprou um apartamento razoavelmente bom, que investiu todas as suas economias em ações de uma empresa de desenvolvimento imobiliário, para que seus filhos pudessem conseguir empregos ainda melhores e apartamentos ainda mais bacanas, para que pudessem ter a liberdade de não precisar se preocupar, não precisar dormir exaustos todas as noites com uma calculadora de bolso nas mãos. Porque esse era o dever dos pais, oferecer ombros para os filhos se sentarem quando fossem pequenos, para que pudessem ver o mundo e depois, quando crescessem, para que se levantassem e pudessem alcançar as nuvens. E às vezes se apoiarem, sempre que se tropeçassem e se sentissem seguros. Eles confiam em nós, o que é uma responsabilidade esmagadora, porque ainda não perceberam que, na verdade, não sabemos o que estamos fazendo. Então o homem fez o que todos nós fazemos. Ele fingiu que sabia. Quando seus filhos começaram a perguntar por que o cocô era marrom, o que acontece depois que a gente morre e por que os ursos polares não comiam pinguins, então eles cresceram. Às vezes, eles conseguiam se esquecer disso por um momento e se via pegando os filhos pelas mãos. Eles ficavam muito envergonhados. Ele também. É difícil explicar a um garoto de 12 anos que quando ele era pequeno e eu andava rápido demais, ele corria para alcançar e segurar a minha mão e que aqueles foram os melhores momentos da minha vida. Seus dedos na palma da minha mão, antes que eles soubessem quantas coisas eu falhei. O homem fingiu, em relação a tudo. Todos os especialistas financeiros lhe prometeram que as ações da empresa de desenvolvimento imobiliário eram de investimento seguro, porque todos sabiam que o valor dos imóveis nunca despenca. Então, aconteceu justamente isso. Houve uma crise financeira em algum lugar do mundo, um banco em Nova York foi à falência e numa distante cidadezinha de um país completamente diferente, vivia um homem que perdeu tudo. Ele viu a ponte da janela do seu escritório quando desligou o telefone após falar com seu advogado. Era de manhã cedo. O clima ainda incomumente ameno para aquela época do ano, mas havia chuva no ar. O homem levou os filhos para a escola como se nada tivesse acontecido. Fingia. Ele disse baixinho que os amava. E seu coração ficou desolado ao vê-los revirar os olhos e suspirar. Então ele rumou em direção à água. Estacionou o carro, onde não era permitido estacionar. Deixou as chaves na ignição. Foi andando até a ponte e subiu no corrimão. O homem contou tudo isso ao adolescente. E então, é claro, o adolescente sabia que ia ficar tudo bem. Porque se um homem parar em cima do corrimão de uma ponte dedica o seu tempo para dizer ao estranho o quanto ele ama os filhos, você sabe que no fundo ele não quer pular. Então ele pulou. Caraca. Capítulo 11, página 34. 10 anos depois, o jovem policial está parado no corredor em frente à sala de interrogatório. Seu pai ainda está lá com a corretora de imóveis, então é o pai dele mesmo. Cara, não sei. Claro que sua mãe tinha razão. Eles nunca deveriam ter ido trabalhar juntos. Ele e o pai. Na certa haveria problemas. Ele não deu ouvidos, porque é claro que ele nunca dava ouvidos. Às vezes, quando ela estava cansada, tinha bebido algumas taças de vinho, o suficiente para fazê-la se esquecer de esconder suas emoções, sua mãe olhava para o filho e dizia, há certos dias em que não consigo deixar de pensar que você, na verdade, nunca voltou daquela ponte, meu querido.
que você ainda está tentando salvar aquele homem em cima do corrimão, embora seja tão impossível agora quanto foi naquela época. Caraca, então ele é aquela criança mesmo. Eu ia falar isso agora. Eu falei, será porque lembra a mãe pastora, pai policial, o menino, né, na ponte? Então é ele, policial jovem, que tentou salvar o cara que pulou na ponte. Talvez seja verdade, ele não está afim de analisar isso. 10 anos depois, ele ainda tem os mesmos pesadelos. Depois da academia de polícia, exames, plantão após plantão, tarde da noite, todo o seu trabalho na delegacia, que recebeu tantos elogios de todos, exceto de seu pai, ainda mais tarde da noite, tanto trabalho que ele passou a detestar não trabalhar, caminhadas intranquilas de volta para casa de madrugada, para as pilhas de contas na mesa da sala e uma cama vazia, comprimidos para dormir, álcool. Nas noites em que tudo era completamente insuportável, ele saía para correr por quilômetros e quilômetros pela escuridão, pelo frio, pelo silêncio, seus pés martelando o asfalto cada vez mais rápido, mas nunca querendo chegar a lugar algum e realizar nada. Certos homens correm feito caçadores, mas ele corre feito a presa de caçadores. Drenado por cansaço, ele por fim voltava cambaleando para casa. Depois ia trabalhar e começava tudo de novo. Algumas vezes, umas doses de uísque bastavam para fazê-lo dormir. E num dia bom, um banho gelado bastava para acordá-lo. E entre uma coisa e outra, ele fazia o possível para atenuar a hipersensibilidade de sua pele, sufocar as lágrimas quando se sentia dentro do peito, muito antes de chegarem à garganta e aos olhos. Mas o tempo todo, ainda havia nele aqueles mesmos pesadelos. O vento agitando seu casaco, o som surdo dos sapatos do homem raspando no corrimão ao pular. O grito do garoto atravessando a água que não soava nem parecia ter vindo dele. De qualquer modo, ele não ouviu. O choque foi muito grande, avassalador. Ainda é. Hoje, ele foi o primeiro policial a passar pela porta depois que os reféns foram libertados e um tiro da pistola ecoou dentro do apartamento. Foi ele quem correu pela sala sobre o tapete manchado de sangue, abriu a porta da varanda e ficou ali olhando desconsolado por cima do corrimão. Porque não importa o quão ilógico possa parecer a quem quer que seja, seu primeiro instinto e maior medo foi: ele pulou! Mas não havia nada lá embaixo, apenas os repórteres e moradores curiosos que olhavam para ele por trás dos seus celulares. O assaltante de banco havia desaparecido sem deixar vestígios, e o policial estava lá, sozinho, em cima da varanda. Dali ele podia ver todo o caminho até a ponte. Agora ele estava parado, no corredor da polícia, sem conseguir nem mesmo se abrigar a limpar os sapatos, o sangue dos sapatos. Capítulo 12, página 36. O ar passa pela garganta do policial mais velho com a mesma aspereza de um móvel, pesado sendo arrastado por um piso de madeira irregular. Quando chegou a uma certa idade, obeso, ele mesmo percebeu que estava começando a suar assim, como se os ciclos respiratórios mais velhos fossem mais pesados. Ele sorri sem jeito para a corretora de imóveis. Meu colega, ele é meu filho. Ah, a corretora acende como se dissesse que ela também tinha filhos, ou talvez que não tinha filhos, mas que havia lido sobre crianças em um manual durante seu treinamento para ser corretora de imóveis. Suas preferidas são aquelas com brinquedos com cores neutras, porque combinam com tudo. Desculpa, tomar uma água. Minha mulher me disse que não era uma boa ideia trabalharmos juntos, o policial admite. Eu entendo, a corretora de imóveis mente. Ela disse que eu sou super protetor, que sou como daqueles pinguins chocando em cima de uma pedra porque não quero aceitar que o ovo se foi. Ela disse que não podemos proteger nossos filhos da vida, porque a vida acaba pegando a todos nós no fim das contas. A corretora de imóveis pensa em fingir que entendeu, mas resolve responder com franqueza. O que ela quis dizer com isso? O policial fica vermelho. Eu nunca quis, olha, é bobagem da minha parte ficar aqui sentado falando sobre isso com você, mas eu nunca quis que meu filho entrasse para a polícia. Ele é muito sensível, é um garoto bom demais, entende o que eu quero dizer? 10 anos atrás, ele correu na direção de uma ponte para tentar colocar algum juízo na cabeça de um homem que queria pular. Ele fez tudo que ele pôde, mas o homem pulou mesmo assim. Dá para imaginar o que isso faz com uma pessoa? Meu filho, ele quer sempre resgatar todo mundo. Depois disso, eu pensei que talvez ele fosse desistir de querer ser policial, mas aconteceu o oposto. De repente, ele queria isso mais do que nunca, porque ele quer salvar pessoas, até os bandidos. A respiração da corretora de imóveis desacelerou. Seu peito agora sobe e desce, quase imperceptivelmente. Você se refere ao assaltante do banco? O policial mais velho faz que sim. Sim, havia sangue por toda parte dentro do apartamento quando entramos. Meu filho disse que o assaltante vai morrer a menos que o encontremos a tempo.
A corretora de imóveis pode ver o quanto isso significa para ele pela tristeza em seus olhos. Em seguida, ele corre os dedos pelo tampo da mesa e acrescenta com formalidade forçada: devo lembrá-la de que tudo que você disser nesse procedimento inicial de entrevista está sendo gravado. Entendi. A corretora de imóveis assevera ao policial mais velho. É importante que você entenda isso. Tudo que falarmos aqui será incluído no arquivo e poderá ser lido por qualquer outro policial, ele insiste. Todos poderão ler. Definitivamente entendido. O policial mais velho desdobra cuidadosamente o pedaço de papel que o policial mais jovem deixou sobre a mesa. É um desenho feito por uma criança, ou extremamente talentosa, ou completamente desprovida de talento para sua idade, dependendo inteiramente de quantos anos tenha. O desenho parece mostrar 3 animais. Você reconhece isso? Como eu disse antes, nós o encontramos nas escadas. Lamento, a corretora de imóveis responde, parecendo genuinamente lamentar. O policial se esforça para sorrir. Meus colegas acham que os 3 animais parecem um macaco, uma rã e um cavalo. Acho que parece mais uma girafa do que um cavalo. Quer dizer, não tem nem rabo. As girafas não têm cauda, tem? Tenho certeza de que é uma girafa. A corretora de imóveis respira fundo e diz que as mulheres costumam dizer aos homens que nunca pensam que sua falta de conhecimento deva atrapalhar uma opinião confiante. Estou certa de que você tem razão. Na verdade, não foi o homem da ponte que fez o garoto querer ser policial. Foi uma adolescente que estava parada em cima do mesmo corrimão uma semana depois que o fez querer isso. A garota que não pulou. Olha, peraí. Na verdade, então não foi o homem da ponte que fez o garoto querer ser policial. Foi uma adolescente que estava parada em cima do mesmo corrimão uma semana depois que o homem pulou, que o fez querer fazer isso. A garota que não pulou. Cara, que legal, tô adorando. Espero que vocês estejam gostando também. Depois deixem para mim o que vocês acharam da nossa primeira leitura do livro Gente Ansiosa. E amanhã eu volto com mais leituras para vocês. Beijos e até amanhã.